Olá, tudo bem? Eu sou Michel Pinho, sou historiador e a gente tem um problema para resolver. Afinal, o que significa o Memorial da Cabanagem em Belém do Pará? Histórias de Belém. Cultura, história e patrimônio com Michel Pinho. Bom, para nós entendermos o que é a cabanagem, eu preciso voltar um pouco e explicar que a cabanagem é um movimento de muitos significados. Anteriormente, ela era vista apenas como um movimento paraense, mas a historiadora Magda Richt conseguiu identificar que a cabanagem se expande. Por que isso é importante? Porque lá no século XIX, esse movimento da cabanagem ele era visto pelos historiadores, ou então por pessoas que viveram aquele período, como o Domingo Antônio Jaiol, como um movimento dos malvados, pessoas que eram contrárias à ordem e que acabavam prejudicando o desenvolvimento da região e do estado do Pará, da província do Pará. Depois, quando chegamos ao século XX, um historiador mudou um pouco essa percepção, que é o Caio Prado Júnior, quando ele identificou que a cabanagem era uma luta de classes e começou a identificar a cabanagem como um processo onde as camadas mais baixas da população chegaram ao poder. Essa visão foi, em larga medida, alimentada por muitos interesses, mas a gente vai discutir isso lá no final do vídeo. Bom, falando em vídeo, vocês sabem que essa programação para o YouTube ela precisa da sua ajuda, né? O tema é muito interessante e eu passei a produzir para o YouTube mais recentemente, embora tenha podcast e desenvolva ações ligado ao patrimônio edificado em Belém do Pará, que muitos de vocês que estão ouvindo e vendo já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Mas para esse projeto específico do YouTube eu vou te pedir um favor. Pega esse botão de se inscrever, se inscreve se você não está inscrito no canal e divulga esses vídeos, porque eles acabam fortalecendo o meu grande desejo que as pessoas conheçam a história do Pará e a história da Amazônia e a história de Belém, tá? Mas voltando para o que a gente estava conversando, a cabanagem como movimento social ela não nasce em Belém, ela nasce em 1834, de acordo com os interesses de uma elite econômica muito forte na região do Acará, e aí vão surgir alguns nomes como Félix Clemente Malcher, como os irmãos Vinagre, como Eduardo Angelim e o Batista Campos. Essas pessoas que tinham posição social e tinham interesses políticos muito fortes. Então, nós vamos dizer que essas pessoas que nós estamos conversando se amotinaram contra o presidente da província do Grão-Pará. O presidente da província é como se fosse hoje um governador. E o governador era um homem chamado Lobo de Souza. O Lobo de Souza tomou uma série de atitudes muito contrárias aos interesses dessa elite regional e acabou sendo alvo de um movimento para tirá-lo do poder. Esse movimento tem um detalhe muito interessante, é que a fazenda do Félix Clemente Malcher, localizada lá no rio Acará, ela é atacada a mando do governador e esse movimento é desbaratado, tendo então inclusive essa população que venha a Belém no dia 7 de janeiro de 1835 para tomar o poder. E aí que é interessante, e isso que tem a ver com o monumento, como eu vou explicar lá no final. Então segura que lá no final do vídeo eu vou explicar o que ele tem a ver com esse momento. No dia 7 de janeiro de 1835, essa população, comandada ali pelos irmãos Vinagre, toma Belém do Pará e mata exatamente isso que você está falando, né? Está ouvindo? Essa população mata o presidente da província, Lobo de Souza, como comandante das armas também. E esses corpos, eles são exibidos publicamente, eles são imolados publicamente na cidade de Belém. E isso não acontece com frequência na história brasileira. Quem era essa população que seguia os irmãos Vinagres? Negros, índios, ribeiros, pessoas pobres, né, que viviam em cabanas, né, viviam na margem dos rios, reclamando por uma condição de vida melhor. E qual era a bandeira de luta? A professora Magda Richt, vou deixar nos comentários o texto onde ela fala isso, a professora Magda Richt aponta um item muito importante. O que unia essas pessoas pobres? O que unia esses negros? O que unia esses índios? O que unia esses tapujos que moravam na beira dos rios? O desejo de matar os brancos. O desejo de matar os maçons. Brancos e portugueses e maçons eram analisados por essa população como opressores, como pessoas que ao longo da história da ocupação da Amazônia transformou a sua posição política num meio de massacrar a população mais pobre. O ódio era intenso. E é justamente após a morte do Lobo de Souza que aclama-se como o primeiro presidente cabano o Félix Clemente Malcher.
Isso é muito interessante, gente. O que o Félix Clemente Malcher faz já no dia 7 de janeiro de 1835? Ele solicita que esses cabanos, né, deponham as suas armas e voltem para a agricultura, voltem para o seu trabalho, o que é visto de uma maneira muito, mas muito negativa por aqueles que fizeram a cabanagem em Belém do Pará. Esse governo de 40 dias do Félix Clemente Malcher é marcado por algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele começa a perseguir os irmãos Vinagre, ele começa a perseguir o Eduardo Angelim, ele começa a tomar atitudes que têm uma relação muito próxima com seus interesses pessoais e pouco de coletivos, como, por exemplo, o aumento do salário dos funcionários que o serviam, né? Isso vai causar uma indignação generalizada, há uma cisão dentro da própria cabanagem, e no final desses 40 dias dava para perceber uma divisão muito clara entre aqueles que apoiavam Francisco Vinagre, comandante das armas, e daqueles que apoiavam Félix Clemente Malcher, presidente da província do Grão-Pará, colocado pelos cabanos. A decisão foi prender o presidente Félix Clemente Malcher, o mesmo presidente que os cabanos colocaram no poder. Qual foi o resultado disso? Um conflito interno nas ruas de Belém entre os próprios cabanos acaba matando o Félix Clemente Malcher. Exatamente, estou vendo. O próprio governador que é colocado pelos cabanos é morto pelos cabanos. Francisco Vinagre vira, então, o presidente da província do Grão-Pará. Nesse momento é marcado por um certo acordo político entre essas elites. E há uma decisão de uma eleição, e nessa eleição Ângelo Custódio, que era de Cametá, é eleito presidente da província, e ele vem para Belém. E o que o Ângelo Custódio consegue perceber aqui? Que ele não vai conseguir governar. Não com a presença dele, do Francisco Vinagre. Qual é a decisão? Prende o Francisco Vinagre a mando do governador eleito. Uma nova onda, e isso é muito interessante, uma nova onda de rebeliões, ela acontecem justamente nesse período, com intensos combates na capital e essa cabanagem já indo para o interior. Aumenta a perseguição dos cabanos em relação aos brancos e aos maçons. A morte se alastra. Isso é muito interessante porque esse período da cabanagem ele vai desembocar já lá em agosto de 1835, quando num conflito, né, para a tomada do trem de guerra, que hoje isso é interessante, eu vou deixar a foto para vocês aqui, o conjunto dos mercedários. Nessa tomada morre Antônio Vinagre, né, o outro irmão que era um grande incentivador desses cabanos. Na morte do Antônio Vinagre e na impossibilidade da família Vinagre continuar como presidência da província do Grão-Pará, assume, com 21 anos, muito jovem, Eduardo Angelim. Exatamente. Assume Eduardo Angelim, que é um longo período que vai de agosto de 1835 até maio de 1836. Esse período é marcado por três características interessantes. A falta do diálogo do Eduardo Angelim com uma parte significativa desses cabanos mais empobrecidos e mais revoltosos, né? Segundo, um problema muito sério que nós tivemos de saúde com uma epidemia. E terceiro, uma característica interessante e importante, que vai ser a chegada em Belém de maio de 1836 de Soares de Andréia, né? Um indivíduo que veio pacificar a cabanagem. E aí bombardeia a cidade e esses cabanos, entre eles o Angelim, que vai para o interior da província se esconder e acaba sendo preso posteriormente. Você vai conseguir entender o que o memorial tem a ver com isso. Há um momento de tomada da cidade e depois da tomada dessa cidade há um momento de ruptura, quando esses cabanos vão para o interior e a cidade cai na mão dos legalistas do Rio de Janeiro. E por último há um combate muito intenso desses cabanos na direção do interior, que vão aí para as regiões mais distantes que você possa imaginar. Chegaram no Piauí, chegaram nas fronteiras da Guiana, chegaram no que hoje é o Amazonas, subiram o rio Amazonas, subiram o Tocantins e se alastraram essa cabanagem para o interior, né? Até 1840, quando você data, né, mais ou menos o fim dessa cabanagem. Isso é, em suma, muito resumidamente, o que é cabanagem. Bom, eu preciso contar uma história e isso vai ficar muito interessante também. Em 1982, o Brasil estava saindo do período da ditadura militar. Nós tivemos o governo Figueiredo, que já assinava para o final da abertura política, e nós tivemos as eleições para governadores. Nesse período, né, nós temos a eleição no Pará de Jader Barbalho, o então governador mais jovem
da história do Brasil. Aconselhado então por Carlos Roque, um jornalista que gostava muito de história, decidiu então criar uma imagem de que esse governo que saísse da ditadura militar, que fosse um governo contrário à ditadura militar, como era o PMDB em 1982, e a marcação é muito forte. Qual foi a decisão deles? Construir um monumento, né, para ser inaugurado no dia 7 de janeiro de 1985, quando a cabanagem completaria 150 anos. Qual é o interesse disso e qual é a relação fantástica disso? Era interessante atrelar a imagem desse governo, do jovem governador Jader Barbalho, com um movimento popular, né, com um movimento que se colocasse na luta dos anseios populares. Eles procuraram então Oscar Niemeyer, exatamente isso que você está ouvindo. O monumento ele é uma obra do Oscar Niemeyer, que tem como característica, né, um certo diálogo com essa arquitetura de Brasília. O vão, você vai perceber isso facilmente, o vão feito em concreto, que se acende no monumento da cabanagem, a cripta, que também é em concreto, o vitral, isso precisa ser falado e vocês precisam entender isso. O vitral que está lá atrás, sendo colocado, e que hoje não existe mais, porque enfim foi completamente usurpado e perdido, é da mesma artista que fez os vitrais da Catedral de Brasília. Exatamente isso que você está ouvindo. Então a ideia era mostrar a grandiosidade do movimento da cabanagem num monumento que restaurasse essa memória do povo, né? E isso foi feito. Por que isso foi feito? Porque a cripta, como eu já disse, que é aquela parte de baixo, ela é marcada pelo desejo de lá estarem os restos mortais dos líderes cabanos. Lá estavam, né, uma certa museologia explicando o que era a cabanagem. E o que é aquilo que vem afora da cripta, né, que aponta para o céu? Né? Aquilo é a linha da história. Lá é o caminho da história, onde você consegue... E aí você vai entender por que eu falei da cabanagem antes. Lá você consegue perceber essa fase inicial da cabanagem em Belém. Depois ela sofre uma ruptura e você consegue perceber que esse monumento ele quebra um pedaço e vem lá para baixo. E depois ele se expande para o interior quando você consegue perceber que ele vai em direção ao infinito. A ideia era do Oscar Niemeyer mostrar a cabanagem como uma luta que não termina, uma luta que está estabelecida até hoje. Isso é fantástico, né? Bom, mas acaba aí a história? Não, porque existem dois detalhes que no artigo muito bom do Mário Médici ele coloca a gente para pensar, faz a gente pensar, que é quando ele revela que no dia 7 de janeiro de 1985, quando o governador Jader inaugura aquele monumento em comemoração aos 150 anos da cabanagem, havia a luta de pessoas que perderam as suas casas no entorno do entroncamento para a construção do memorial, e elas foram enxotadas. E também nesse dia, 7 de janeiro de 1985, é uma data muito próxima da morte de Quintino, um homem que pegou em armas para defender a reforma agrária aqui no Nordeste paraense, visto como um homem justiceiro, né? Quintino foi morto pela Polícia Militar do Pará. E essas pessoas também foram para lá para dizer que Quintino era um cabano. Era um homem do povo que pegou em armas e se rebelou para defender esse povo. E também igualmente foram repelidas. Então o que você consegue entender? Você consegue perceber que a memória da cabanagem construída ao longo do tempo é uma memória que é seletiva. As pessoas olham a cabanagem de acordo com seus interesses. E aí, parafraseando o professor Aldrin, né, que parafraseia um outro historiador, as perguntas para o passado são perguntas do presente. Né? Será que hoje nós conseguimos olhar o monumento da cabanagem como importante para a cidade? Eu acho que não. Eu acho sinceramente que não. Porque nós só conseguimos enxergar os monumentos importantes ligados ao Brasil colonial, a Belém colonial, como é o caso das igrejas, como é o caso dos palácios, né, que existem em Belém, na Cidade Velha, na Campina, ou como as praças e os prédios da Belle Époque. Tudo que vem depois da Belle Époque, tudo que vem antes da Belém colonial, como a Belém indígena ou a Belém moderna, nós fechamos os olhos. Mas a função dos historiadores é problematizar esse passado. E eu queria te agradecer por ter chegado ao final do vídeo. E se você tiver condições, partilhe esse vídeo, indica esse vídeo, porque o objetivo desse canal é um só:
divulgar a história de Belém, a história da Amazônia, para pessoas das mais diversas partes do mundo. Muito obrigado, eu sou Michel Pinho e sou historiador.